nós estaremos meditando na palavra de Deus. O tema da ministração dessa noite é: derrube as divisórias com Deus e viva uma fé completa. Derrube as divisórias com Deus e viva uma fé completa. A Bíblia diz que nós que estamos em Cristo recebemos a mente de Cristo. Mas eu tenho tido muita dificuldade, porque às vezes eu tenho que aconselhar pessoas que, apesar de serem templos do Espírito Santo, ainda não estão agindo de acordo com a mente de Cristo que receberam. E acabam tendo, eu poderia falar aqui, lançar um tema que está muito em voga hoje, que é duplo pensar. Eu podia falar sobre isso, mas eu não vamos entrar nessa área. São pessoas que, para certas coisas, pensam religiosamente, para outras coisas não. É como se o pensamento da mente de Cristo servisse para algumas áreas, para outras não. É o pensar bíblico. E o que eu estou vendo é que os servos do corpo de Cristo não estão adquirindo um pensar bíblico. Estamos com muita dificuldade nessa questão, para desenvolvermos o pensar bíblico. Pensamos religiosamente. E eu já falei que para não beber, não fumar, não adulterar e algumas coisas assim, não tem que ser cristão para isso. Tem um monte de gente lá fora que não faz. Mas o pensar sobre todas as áreas da nossa vida biblicamente, só quem tem a mente de Cristo consegue fazer. E por isso nós vamos conversar sobre isso, para você que está nessa luta da tua vida. Porque a gente olha e fala: gente, o irmão está carnal agora. E não é que ele está carnal, é que agora ele não está pensando com a mente de Cristo. Agora ele não está pensando biblicamente. E pensar biblicamente é uma coisa muito, mas muito complicada para a nossa natureza racional humana. Por exemplo, pensar biblicamente diz para você que é melhor dar outra face para tomar outro tapa do que revidar. Pensar biblicamente diz que você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, vai fazer quantas vezes, pastor? Eu tenho que ficar aguentando quantas vezes? 70 vezes 7. Mas se não pensar biblicamente, você não vai conseguir viver com Cristo, jamais. E a minha maior preocupação, pessoal aqui sabe que eu sou muito sincero, é quando se trata dos nossos filhos. Eu falo porque passo isso na minha casa. Quando nós vemos nossos filhos sofrendo, nossos filhos chorando, nossos filhos assim, o que me preocupa é o que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Ser amantes da paz, conforme a Bíblia nos ensina, ou nós vamos ensinar eles a revidar, a agir pela razão, a agir pela lógica, pelo senso de justiça? Como vai ser? Às vezes a gente sofre muito com essa questão, sabe, irmão? De ter que ensinar os filhos da gente a sofrer o dano, o prejuízo, de ensinar os nossos filhos a suportarem às vezes as calúnias, as mentiras. O mundo não ensina assim. O mundo ensina a não levar desaforo para casa, mas nós somos cristãos. Temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa aprender a sofrer o dano, aprender a sofrer o prejuízo, ser amante da paz, oferecer o outro lado, perdoar 70 vezes 7. Pastor, eu não consigo. Então você está com dificuldade para viver a mente de Cristo, para viver o pensar bíblico. E infelizmente é por isso que eu creio que muitas das orações que são feitas hoje no corpo de Cristo não são respondidas, porque nós acabamos contraindo dívidas pelo nosso pensar e agir humano, racional, que as nossas orações ficam impedidas. Porque a Bíblia diz que se tivermos um problema com os nossos irmãos, devemos ir lá e consertar e depois ofertarmos. Mas nós às vezes não entendemos assim. E nós vamos por aquela coisa: mas vai continuar fazendo isso até quando? Vai continuar machucando até quando? Vai continuar ofendendo até quando? Vai continuar isso até quando? Você já parou para pensar? Da mesma forma que eu e você, a Bíblia diz que nós somos refinados pelo fogo. Isso significa que Deus vai permitir situações na minha vida enquanto adulto, na vida da minha filha enquanto pré-adolescente, dos nossos filhos adolescentes e jovens. Deus vai permitir situações que venham a desenvolver neles também o caráter de Cristo, a mente de Cristo.
o pensar de Cristo. Mas aí lá vamos nós adultos, que não queremos e achamos que não está certo, não está justo, não está isso, não está aquilo, e ao invés de ensinarmos os nossos filhos, nós acabamos projetando, jogando, mostrando, revelando que nós ainda não temos a mente de Cristo. Porque não dá para levar desaforo, não dá para ver um filho chorar, não dá para ver um filho machucado, não dá para ver isso acontecer. A gente fica triste. Mas nossos filhos são os cristãos que ficarão. São os cristãos, os guerreiros que nós deixaremos para enfrentar a batalha, que nós começaremos, nós viveremos e deixaremos eles para viverem a sua parte. E se não tiverem a mente de Cristo, serão engolidos. Por isso esse tema de hoje, para mim, ele é muito importante, muito sério. Porque ao longo do tempo, meu início de ministério, meu pensar era assim é Cristo, assim é certo. E depois o tempo foi passando, Deus foi tomando tanta forma, tanto corpo, que eu fui desenvolvendo essa mente de Cristo. E fui aprendendo que muitas vezes o prejuízo aos olhos do mundo é ganho aos olhos de Deus. Fui aprendendo que muitas vezes levar o prejuízo para casa, chorar aos pés do Senhor. Está lá a minha esposa que sabe como é que funciona isso. Não revidar, não retrucar, não ser amante de contendas. A Bíblia diz que onde não há maldizente, cessa a contenda. A Bíblia não diz para esclarecer, a Bíblia diz que às vezes simplesmente alguém tem que parar. Não é o certo, não é o errado, não interessa, alguém tem que parar. Alguém tem que dar um basta naquilo, alguém tem que dizer não, vamos continuar não, porque não vai ser bom para mim, vai me deixar mais longe do Cristo que eu amo, vai me deixar mais carnal, e isso não vai ser bom. E a gente às vezes sofre por isso aqui, sabe, irmão? E sofre muito. E eu quero fazer uma pergunta para você, e a grande pergunta que nós hoje queremos fazer para você é: o que te motivaria a não só confiar em Deus para a salvação, mas também incluir Ele nas suas decisões do dia a dia? Como o que você faz com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, com as suas amizades, com as suas emoções. O que te faria deixar de colocar Jesus numa caixinha separada da sua vida? Porque nós somos assim, sabe? A gente tem uma cômoda cheia de gavetas, e aí a gente separou a melhor gaveta para Jesus. A gaveta maior nós colocamos lá e escrevemos nela Jesus e ficamos satisfeitos porque é a maior gaveta. Mas as outras continuam cada um com o seu nome: relacionamentos, emoções, vida financeira, problemas. Jesus está lá na caixa confortável, e eu fico feliz porque Jesus está numa caixa grande, está numa gaveta grande, confortável. Mas eu preciso parar e começar a me perguntar algumas coisas aqui. O que leva, por exemplo, daqui a pouco jovens terão que fazer decisões por carreiras profissionais, faculdade. Como eu faço uma escolha por uma faculdade? Pensando no dinheiro ou pensando no propósito e plano de Deus que Ele tem para a minha vida? Como eu vou tomar uma decisão sobre que curso fazer, que faculdade fazer? Como eu lido com a minha área financeira? Como eu lido com a questão de generosidade, próximo, atender? Como eu penso com a questão quando eu estiver mais velho? Eu penso a nível de deixar herança ou deixar legado? Eu trabalho a nível de deixar coisas ou de deixar exemplos e legados de vida? São perguntas que nós precisamos parar para pensar, sabe, irmão? Não adianta eu ser um batalhador, não adianta ser o provedor, não adianta colocar o pão todos os dias na mesa e não deixar um legado. Eu vou deixar herança, mas não deixar o legado de um homem justo, um homem de Deus, piedoso, que aprendeu a dominar temperamentos, deixar o Espírito Santo no controle. O que me faria ter tanta emoção e entusiasmo para seguir Jesus, como às vezes para vir num culto de domingo? Segunda a sábado eu parar e pensar na minha vida e enxergar Ele em tudo que eu faço, nas coisas que eu falo, como eu me relaciono. Porque se nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida,
mas não deixamos ele entrar na nossa vida financeira, na nossa agenda, nos nossos sonhos. Está claríssimo que nós estamos pegando Jesus, separando uma gaveta confortável para ele e dizendo: olha, o senhor está numa gaveta muito confortável da minha vida e eu fico feliz. Mas o que acontece é que a nossa vida é uma cômoda, e cada gaveta da nossa vida é uma parte da nossa vida, ou seja, dinheiro, amigos, hobby, prazer, esporte, sonhos, trabalho. É uma cômoda grande com várias gavetas. E é claro, todo mundo tem uma gaveta para Deus, todo mundo tem uma gaveta para Jesus. Muito importante, muito boa. E a gente, ao ver, saber que tem essa gaveta, a gente fica tranquilo, porque a gente diz: eu estou bem com a minha vida espiritual, porque eu tenho uma gaveta para Jesus. É a gaveta que eu abro aos domingos quando eu venho para um culto, é aquela gaveta que eu abro numa hora que eu vou ler uma Bíblia, eu venho aqui fazer um curso, aí eu fico feliz. Mas aí hoje Deus te traz aqui para dizer que Ele não é o Deus de uma gaveta. Ele quer a cômoda inteira para Ele. Ele quer ser o Deus da cômoda inteira, de todas as gavetas da sua vida, e não só de uma gaveta. Ele é o Deus soberano, o Rei de tudo, Salvador do mundo. Ele está com você. Ele é o Salvador da sua vida. Ele quer tudo. Nós cantamos aqui, a gente canta nos cultos, as igrejas cantam que tudo pertence a Deus, que a minha vida é do Senhor. Mentira, uma gavetinha é dele, mas tem um monte de outras gavetas, sabe, irmão, que não. A gente continua com a nossa antiga maneira de pensar, o nosso antigo senso de justiça, o nosso antigo critério de justiça. A gente continua ainda pensando assim. Então, o que faria você dar essa cômoda inteira para Jesus? Hoje nós vamos meditar, estamos nessas meditações, num texto de Deuteronômio, em que Moisés está aqui com 120 anos, mas firmão. E ele está aqui contando aos jovens da nova geração o que aconteceu há 40 anos atrás. E ele está dizendo: olha, eu vou contar para vocês como seus pais, os pais de vocês agiram. E eu vou contar para vocês não fazerem do mesmo jeito. Porque Deus tem uma promessa para vocês, Deus tem um plano para vocês. Então vocês não podem agir do jeito que os pais de vocês agiram antes. E aí ele começa a contar. E ele vai falando: olha, lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, eu fui lá receber lá. E aí, antes de eu subir, começou a escurecer tudo, e foi trovão, foi fogo, uma coisa imensa, terrível. A montanha começou a tremer, a voz de Deus ecoando ali naquele lugar. E aí o povo todo ficou com medo diante daquela manifestação da presença de Deus. E a Bíblia diz que até Moisés ficou com medo. Ele era um cara firme, mas ficou com medo. Hebreus capítulo 12, versículo 21 diz assim: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Todo mundo olhou aquela montanha tremendo, saraiva, fogo, as nuvens se fecharam. E Moisés disse: olha, até eu estou trêmulo, porque é terrível. Aí o povo mandou os líderes falarem com Moisés. E olha o que eles disseram. E Moisés está recontando isso em Deuteronômio capítulo 5, versículos de 24 a 27. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo por certo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Tipo, Moisés, vai lá, cara. Não precisa da gente tudo não, a gente está morrendo de medo. Você falou com Deus e viveu, então vai lá e escuta o que Ele vai te falar. E o que Ele te falar, você volta e fala para a gente vai ouvir e vai obedecer. Então faz isso, Moisés. E nós vamos obedecer. E de certa forma, eles estavam se afastando do Deus Todo-Poderoso por medo e respeito. E eu fico pensando aqui, será que se eles não tivessem se afastado tanto, as coisas teriam sido diferentes? Mas o texto diz que Deus aprovou o pedido deles. Deus gostou do pedido deles. A gente vai ouvir e obedecer. Aquilo lá, no ouvido de Deus soou muito bem, porque Deus falou: legal,
então se Moisés falar para vocês o que eu disser para eles, vocês vão ouvir e obedecer. Gostei da ideia, vai ser assim então. E é isso que deixa Deus feliz. E aqui a gente começa com algumas coisas, irmão. O que deixa Deus feliz é quando a gente diz que vai ouvir e obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Eu estou vendo um povo de Deus que está vivendo, sobrevivendo, está no mínimo de Deus. E a vontade de Deus é nos abençoar, irmão. Mas existem bênçãos na palavra de Deus, que lá na teologia a gente chama de bênçãos condicionais. São aquelas bênçãos que estão atreladas a uma atitude, a um comportamento, a uma obediência, senão elas não acontecem. Se você não obedecer certas questões, você pode orar o quanto quiser. E a própria Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Nós temos um povo que ora, um povo que faz campanha, um povo muito emocionado, um povo que louva muito, mas que obedece pouco. Por quê, irmão? Porque talvez a mente de Cristo, que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio habitar em mim e em você, Ele colocou a mente de Cristo em mim e em você. Por que Ele nos deu a mente de Cristo? Para obedecermos. Jesus amou tanto o Pai que Ele obedecia. E a grande questão da nossa vida hoje talvez seja essa, sabe, irmão? É quando eu tenho um choque e eu percebo essa dicotomia, essa diferença entre o meu pensar humano, no meu critério de justiça, de vida e tudo mais, e o pensar divino, com critério de Deus. Ontem eu falava no aconselhamento e falava, olha, às vezes as nossas lágrimas agradam a Deus, às vezes o nosso choro agrada a Deus, às vezes o sofrer o dano e o prejuízo agrada a Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi como ovelha muda para o matador. Às vezes, aquela calúnia que pesou, aquela mentira que pesou, a difamação que pesou, a gente pegar tudo aquilo e suportar aquilo e colocar os pés da cruz e chorar, agrada a Deus, irmão. Mas é uma mensagem que nos desagrada, porque nós não queremos chorar, nós não queremos sofrer por amor a Cristo. Nós não queremos, para nós, por amor a Cristo, é deixar de beber, deixar de fumar, deixar de prostituir. Para nós, por amor a Cristo, é isso. Mas o amor a Cristo, obedecer, significa muito mais do que isso. Significa que realmente o que agrada a Deus é que nós temos a disposição de obedecer. Nos versículos 28 e 29 está escrito assim: o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouviu o que esse povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus está dizendo, poxa, eu gostei da ideia deles, mas quem dera eles me obedecessem. Quem dera me ouvissem, me obedecessem, não só eles seriam abençoados, mas os filhos deles seriam abençoados, a geração deles seria abençoada. Como se Deus soubesse que o coração daquelas pessoas estava meio inclinado a desviar, e Deus diz, quem dera obedecessem. Quem dera fizessem o que estão falando agora que vão fazer, ouvir e obedecer. O que Deus estava fazendo ali era usar o respeito profundo para evitar que pecassem. Deus estava usando aquele medo naquele momento como motivação, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. É como se Deus dissesse, não tenho medo de morrer, eu não vou matar vocês. Não tenho medo de morrer, eu não vou matar vocês. Vocês vão viver, mas Deus está falando, eu estou mostrando a minha glória no Monte Sinai de propósito, para vocês terem reverência por mim, para vocês terem respeito por mim. Um Deus santo e poderoso, me vejam em toda a minha santidade, pureza e poder, para não pecarem. Ou seja, o medo às vezes era a motivação. Deus disse que estava tentando eles, causando esse respeito profundo.
para que eles tivessem algo que temer mais do que a morte física. E aqui presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Todos nós deveríamos ter um medo muito maior do que o medo da morte física, que é o medo de estar na presença de Deus com pecado. É o medo de estar na presença de Deus com pecado. Mas parece que ninguém está ligando para isso mais, né, irmão? Porque aquela história, não aconteceu nada, mas Deus está dizendo, olha, tem bênçãos e maldições para você e para os seus filhos. E a gente deveria ter muito medo, muita preocupação de estar na presença de Deus com pecado. Isso sim deveria dar um medo maior do que qualquer medo por outras coisas no mundo. No Novo Testamento, o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, ele volta nessa questão, avisando os cristãos. Ele fala, olha, se eles israelitas que ouviram Moisés não obedeceram e não escaparam do julgamento, imagina vocês que tiveram a plena revelação de Jesus e não estão obedecendo. Se lá eles ouviram um homem chamado Moisés e não obedeceram e foram julgados por Deus por isso, imagina vocês que tiveram a revelação do Deus vivo, testemunhas oculares, históricas, testemunho do Espírito Santo no teu coração, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas a gente perdeu essa capacidade de ter a mente de Cristo, sabe, irmão? E a gente fica assim, eu tenho razão de estar assim no meu coração, porque eu tenho razão de sentir isso, porque não, você não tem razão de sentir isso, irmão. Você não tem razão de sentir isso, porque você agora é nova criatura, e a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram. Cabe a você agora lutar com a tua velha natureza todo dia, e chegar diante de Deus todo dia, e chorar diante dele, falar, por que meu coração é assim? Por que o meu coração ainda é dessa maneira? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Por que eu não consigo? Por que eu ainda não consigo viver a mente de Cristo? Mas a gente não faz, né, irmão? Porque eu estou certo, o outro está errado. E infelizmente o mundo parece que virou isso, né? Eu estou certo, o outro está errado. Eu estou certo, o outro está errado. Imagina essa questão, irmão, na nossa vida hoje. Jesus hoje está usando o Espírito Santo através da minha boca para dizer: se ouvirem, obedeçam. Se ouvirem, obedeçam. Ou você acha que a parte mais difícil de obedecer é não beber, não fumar, não matar, não prostituir? Você acha que essa é a parte mais difícil, irmão? Não. A parte mais difícil é quando você tem que vencer você mesmo. O teu senso de justiça, a tua forma de pensar, a tua forma de ver relacionamentos, a tua forma de entender como Deus está trabalhando o crescimento seu, dos seus filhos. Nossos filhos vão chorar, irmão. Já teve vezes da Lívia chegar em casa falando que não queria voltar para a escola. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E você acha que é fácil para um pai ou uma mãe cristã ensinar um filho a já sofrer o prejuízo, sofrer o dano? Você acha que é fácil, irmão? E eu vou te falar mais, sabe por que não é tão fácil? Porque você ainda não chegou nesse ponto. Porque para viver isso, a mente de Cristo já tem que ter tomado conta de você. Pastor, olha para Jesus, irmão. Você quer alguém que foi mais injuriado, mais caluniado? Você quer alguém que foi mais injustiçado? Você quer alguém que até na última hora, sendo zombado, ainda diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu já falei, a comida aqui é mais sólida um pouquinho, irmão. Aí fica um monte de oração parada. Você olha para a tua vida e fala: o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? O que uma coisa tem a ver com a outra? E Deus fala: eu sou um Deus fiel. E eu disse a você que é melhor obedecer, para que você e os seus filhos sejam abençoados.
porque você representa Ele, e não é o teu nome que está em jogo, é o dele. Por isso ele é sério com isso, irmão. E aí ele vem dizendo: olha, é melhor ouvir e obedecer. E Jesus usa isso, esse respeito profundo, como motivação. Mas será que o maior motivador é o medo? E daqui a pouco a gente vai chegar lá. A motivação, sim, ver Deus em toda a sua glória. Faz você dar um passo atrás? Faz sim. Faz você olhar para você e falar: não, peraí, eu tenho que baixar minha bola um pouquinho, eu tenho que ser mais humilde um pouquinho, peraí. Isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Jesus não estava preocupado com o que os outros fizeram, ele estava preocupado em cumprir a vontade do Pai. Ele não queria saber se os outros estavam colaborando, se não estavam colaborando. Ele não chegou para Deus e falou assim: mas o Judas também que você me deu lá, pelo amor de Deus, eu fui lá orar, você que me falou para escolher o Judas. Ele não fez isso não, irmão. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Eu tenho falado muitas vezes aqui, eu tenho pedido muito para Deus não fazer com que eu mesmo permita que alguém tire as bênçãos que Ele tem para a minha vida por causa de desobediência, nas palavras, no coração, nos sentimentos. O meu Deus, Ele não está numa gaveta mais, irmão. A minha cômoda da minha vida já é dele. Todas as gavetas são dele. É por isso que às vezes você vem conversar comigo e fala: conversar com o pastor não dá, conversar com o pastor não dá, conversar com o pastor não dá. Sabe por quê, irmão? Que para mim não tem gaveta que não seja dele. Todas são dele. E a gente precisa lidar com essa questão na nossa vida. Ele tem planos incríveis para mim e para você. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que a obediência traz a bênção, a desobediência também traz maldição. Ela traz situações difíceis. A própria Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Ele disse para os israelitas que tudo ia dar certo para eles e os filhos deles para sempre. Ele já havia falado isso lá em Êxodo 40 anos antes. E agora ele repete no Deuteronômio de novo: se vocês ouvirem e obedecer, vai dar tudo certo. E aí deu certo para Israel? Não muito. Por quê? Porque eles nunca conseguiram obedecer totalmente. Era um probleminha aqui, uma outra questão ali, uma desobediência aqui, uma desobediência ali. Muitas das maiores bênçãos de Deus para a tua vida estão ligadas à obediência. Por quê? Porque é a obediência que vai te transformar. É o desejo de obedecer a Deus que vai te transformar. Não adianta você orar: Espírito Santo me transforma, Espírito Santo me quebra, Espírito Santo. Não ora assim não, porque você está orando uma coisa que você não quer. Você não quer. Porque se você pedir, Ele vai trabalhar, e Ele vai agir, e Ele vai colocar situações diante de você que vão exigir de você obediência, e você vai ficar sempre dividido entre a tua justiça e a obediência a Deus. E Deus aguardando, irmão. Deus dizendo: olha, eu tenho um monte de bênçãos para você. Eu sou um Deus de coisas incríveis. Eu tenho um tanto de bênçãos para você. Não é só bênção financeira, não. Eu tenho bênçãos de restauração. Eu tenho bênçãos de restauração de relacionamentos. Eu tenho bênçãos de restaurações familiares. Eu tenho bênçãos de liberação de perdão. Eu tenho bênçãos de graça sem fim. Mas o povo de Deus só quer orar por essas coisas, irmão. E Deus falando: se vocês me ouvirem, me obedeçam. Deus é um Pai que ama, e Ele quer o melhor para nós, assim como nós pais também queremos o melhor para os nossos filhos. Mas os nossos filhos não pensam assim. Os nossos filhos, eles pensam que nós queremos controlar, que nós queremos colocar limites, que nós queremos impedir eles de viverem. Mas nós pais sabemos que para cada desobediência existe uma consequência, e ela virá sim, e não queremos ver os nossos filhos sofrendo, queremos que eles ouçam, porque nós temos em mente o melhor para eles, e Deus também é assim. Então, se no momento obedecer a Deus para você é difícil, saiba que daqui a pouco virá a recompensa de Deus para você.
Daqui a pouco você verá Deus se agindo de uma maneira tão tremenda em resposta à tua obediência, porque Deus sabe o quanto você teve que lutar com você para obedecer. É difícil ser pai de filhos adolescentes. A pior fase para lidar com filhos é a adolescência. Porque quando são adultos, já são adultos. Mas enquanto adolescentes é um meio de caminho. Você sabe o que é certo, mas tem que lidar, sabe com o quê? Com a resistência. Eles são resistentes por natureza. É o jeito deles, é a maneira deles, é a visão deles, é a ótica deles da vida. Eles acham que tem que ser assim. E antes de você conseguir trabalhar um valor, uma coisa que é importante, você precisa vencer a resistência. Ou seja, como eu vou fazer ele entender que eu quero o melhor para ele? Existe uma resistência. Mas nós somos pais que amam. Queremos o melhor, e Deus também queria o melhor quando deu seus mandamentos em Deuteronômio. A palavra mandamento aqui, os 10 mandamentos no hebraico, seria melhor traduzido como palavras de Deus. São as palavras santas que Deus deixou para nós. E elas estão enraizadas, presas numa aliança que Ele fez com seus filhos. Israel deveria ser uma teocracia, ou seja, governado, um governo de Deus. Deus era o rei. Eles deveriam seguir a palavra daquele rei. E Ele diz que tudo dê certo com vocês e seus filhos para sempre. Deus queria o melhor para os seus filhos. Ele sabe o que é melhor para nós, irmão. Mas Ele sabe também o que o pecado faz quando nós nos afastamos de Deus. Você pode estar longe de Deus dentro da igreja. Você pode estar muito longe de Deus cantando aqui no Ministério de Música. Você pode estar longe de Deus sentado aí nessa cadeira, olhando para o pastor, ouvindo essa palavra. Teu coração pode estar duro, fechado, seco, endurecido, às vezes até com raiva. Toda vez que eu faço uma palavra, eu sempre oro para Deus. Senhor, eu vou alimentar o teu rebanho. Confirma. Sempre acontece confirmação. Essa palavra aqui está pronta desde anteontem. Aí ontem, Deus vem e fala, é isso. É isso que é para falar. É isso que eu quero que você ensine. Deuteronômio é uma lição incrível de como é a vida, como ouvimos as palavras, quando ouvimos as palavras dele. Uma curiosidade lá no Antigo Oriente é que havia sempre tratados, acordos entre partes desiguais. Havia o suzerano ou o soberano, um rei ali poderoso, havia os vassalos, ou aqueles que queriam obedecer, ou seja, uma nação às vezes muito pequena que ela vinha, prometia lealdade ao seu soberano, em troca de bênçãos, de proteção. Esses tratados eram muito comuns nessa época aqui que Deuteronômio foi escrito por Moisés. Alguns dizem que esses tratados tinham ali 5, 7 partes, tinha ali o preâmbulo, tinha as disposições, tinha as obrigações de cada parte, depois tinha lá as testemunhas que eram roladas, depois tinha no final, tinha a celebração, ou seja, às vezes um sacrifício ou uma música ou alguma coisa para facilitar aquilo. E Deuteronômio vai seguindo essa mesma estrutura, irmão. Ele é o rei e senhor, nós somos os servos. E aqui eu quero começar a falar uma coisa para você. Não se trata de uma lei, é um pacto relacional entre Deus e nós, baseado em lealdade e graça, e fazia sentido para quem ouvia, porque as pessoas às vezes tinham dificuldade para entender, mas deixa eu te explicar. Sempre a Bíblia nos mostra que uma relação com Deus começava com a graça dele e depois vinha a lei. Sempre a graça, depois a lei. Olha lá, Deus criou todas as coisas, Deus fez o quarto todo, por último ele fez o bebê, criou o homem, o quarto já estava pronto, tudo certinho, graça primeiro. Depois vem a lei, não comam do fruto daquela árvore. Primeiro a graça, sempre, irmão, sempre vai ser assim. Depois que Deus dá a graça, Ele fala, agora eu quero que você me obedeça. Eu te amei, te chamei, te salvei, e agora eu quero que você me obedeça. E é assim a nossa vida com Deus. A lei é uma resposta à graça dele, do jeito que ele nos salvou, trabalhou. Olha a tua vida, irmão, você é muito sério. Tem gente aqui que tinha tudo,
umas para serem prostitutas perdidas na vida, outros para serem viciados, jogados aí, perder tudo que tem, outros ainda estão brincando com essas questões. Mas primeiro veio a graça. Falou: olha, você não merece nada disso, mas eu te amo, vou construir sua história, eu vou escrever sua vida, vou te dar um futuro que ninguém poderia te dar, eu vou te dar. E depois de executando tudo isso, ele vem e fala: agora vem a minha lei, eu quero que você obedeça, para que tudo continue indo bem na tua vida. Isso é um pacto relacional. Deuteronômio não é só a segunda lei, é sobre as palavras de Deus para a gente, e a gente tem que se agarrar a elas. E Deuteronômio também vai mostrando uma questão de escolha e consequência, bênçãos e maldições, mostram que o futuro de Israel dependia da fidelidade, e Deus vai mostrando a missão de Israel, como servos de Deus deveriam ser luz para aquele mundo, exemplo para todas as nações, de como seria um povo que serve a Deus, para serem diferentes e mostrarem quem Deus é. E entender Deuteronômio é assim, irmão, esse relacionamento de Deus com a gente, que Ele nos ama, mas exatamente por nos amar, Ele nos dá a graça e depois nos pede a obediência, nos dá os mandamentos. Se afastaram, perderam as suas bênçãos, enfrentaram consequências. O Novo Testamento afirma que o Antigo só ainda está aqui para o nosso conhecimento e aprendizado. O nosso relacionamento com Deus é de aliança, Ele já fez, já trabalhou, e agora Ele está esperando de mim, de você, lealdade. Sabe o que é lealdade, irmão? É obediência. Ah, pastor, não sou idólatra. Legal, é uma gavetinha. Deus quer fidelidade em tudo na tua vida, no teu pensar, no teu falar, no teu sentir. A gente canta isso, irmão. Dei a dica da música para o pessoal do Ministério de Música, se estiverem ouvindo. A gente canta isso. Mas a gente é assim, a gaveta é a gaveta dos comportamentos, mas das atitudes não. Esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito. E Deus falando: olha, eu quero lealdade, obediência, como o rei que eu sou. E nós somos propensos a vacilar o tempo todo, sabe, irmão? O que vai motivar você a não deixar sua fé numa gaveta, seguindo Deus em algumas coisas, mas não em outras? Quer ver uma coisa, irmão? Discutiu com a mulher, brigou com a esposa, falou que não deveria ter falado. Ah, mas eu estava certo. Não, irmão, você não estava certo. Que diante de Deus, suas orações estão impedidas. Porque a Bíblia diz que Deus odeia gritaria. A Bíblia diz que nós devemos deixar de lado toda gritaria, todo jeito torpe de falar. Isso não pode fazer parte da nossa vida mais. Independente de quem está certo, quem está errado, eu devia chegar para Deus e falar: Deus, por favor, minha boca está imunda ainda. Não tem a ver com o mérito das coisas, tem a ver com a atitude que eu tive naquela discussão, irmão. Mas a gente não entendeu isso aqui ainda. E a gente entrou nessa de não vou me rebaixar. Ai, eu não posso me rebaixar, eu não posso ficar por baixo, toda vez ficar por baixo. Quem disse para você, irmão, que quem é mais espiritual saiu por baixo? Quem nos justifica é Cristo. Quem prepara todas as nossas bênçãos é Cristo. Mas a gente ainda não entendeu algumas coisas e sofreu dano. Para nós é tão difícil, irmão, que mexe no ego. Sofreu dano é tão complicado para a gente, irmão, que a gente se esquece que o autor e consumador da nossa fé é Ele, e o nosso futuro está nas mãos dEle. E não dá para ficar colocando Jesus numa gaveta e não nas outras coisas. Jesus veio, cumpriu toda a lei era agradável, tá, beleza, mas as leis cerimoniais Ele já cumpriu, mas as leis morais de Deus são excelentes e continuam a governar a humanidade até hoje, irmão. E nós precisamos parar para
para entender isso. E deixa eu te explicar. O nosso destino está ligado a seguir a Jesus. Mas talvez você não entenda, eu vou trocar em miúdos. O que é seguir a Jesus? É obedecer. Só segue quem obedece, irmão. Como é que você pode estar seguindo Jesus em desobediência? Que seguir é esse, irmão? Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 3. Moisés diz assim: esta é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso na face da terra, onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Respeitem o Senhor para seguir todas as suas palavras. Todas as suas palavras. Deus quer a sua entrega total. Total. Em tudo. Então eu volto à mesma pergunta: o que te motiva a não deixar a sua fé em um só compartimento da tua vida? Eu sou empreendedor cristão. Tomou um calote de 5 mil reais. Vai processar, vai protestar. A lei te dá esse direito. Mas a mente de Cristo será que pede para você fazer isso? Será que a mente de Cristo e a Bíblia nos diz para levarmos as pessoas aos tribunais, irmãos aos tribunais? Ou você acha que aquele prejuízo é o que vai acabar com a sua vida e não existe um Deus provedor sobre você? Ou você prefere fechar uma porta para amanhã ser o grande objeto, o grande instrumento de Deus para a pregação do Evangelho na vida de alguém? Que vai chegar e falar: não entendo essa pessoa, eu dei um calote nela e ela está me falando do amor de Cristo, não me processou, não me protestou. Mas hoje os crentes não pensam assim, irmão. Hoje os crentes não pensam assim. É fácil ser um empreendedor cristão, mas ser um cristão empreendedor é muito difícil, irmão. Não é fácil. É complicado. É tumultuado. E às vezes a gente sofre. E eu volto à mesma pergunta para você: o que te faz não só confiar em Deus para salvação, mas incluir Ele nas suas decisões do dia a dia, tipo seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, seus relacionamentos? Eu não posso deixar de fazer isso. Nossa, pastor, eu não tenho como, eu queria tanto fazer isso aqui, mas eu não posso por causa disso. Tá, não pode por causa disso, por quê? Não, pastor, porque se eu deixar de fazer isso aqui, eu deixo de ganhar dinheiro, ou um dinheiro que eu preciso. Sabe quantas vezes nessa igreja, nesses 26 anos, eu escutei pessoas falando assim: pastor, devia trabalhar, principalmente quando a minha esposa começou a trabalhar. Eu escutei isso demais. Pastor, devia arrumar um emprego para a esposa dele não precisar trabalhar. Está vendo que não dá certo ficar por conta da igreja? Devia arrumar um emprego, ficar mais tranquilo. Eu lembro que uma vez eu ainda cheguei e falei: sabe por que eu não arrumo e vivo pela fé? Porque um monte de vezes me procuraram querendo suicidar e o meu telefone tocou 2 horas da tarde, 2h30, 3 horas, e eu saí correndo para atender a pessoa naquela hora. Mas eu tive que tomar uma decisão, irmão. Você que está aqui sabe que existem algumas decisões a serem tomadas. Senão, se eu andar com Cristo, vai começando a estacionar. Estou dizendo que você vai desconverter, só estou dizendo que vai ficar dentro da gaveta. O teu Jesus vai ficar dentro da gaveta. A gaveta é o meu coração. A gaveta tem que ser toda a tua vida. Ela tem que ser toda a tua vida.
tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos. Ô povo mentiroso! Todo mundo que sabe que isso não é verdade, porque não é assim, irmão. Até agora nós falamos de medo. É o melhor motivador? Não. Deus usa isso? Usa. Mas é o melhor? Não. Olha o que a Bíblia diz, que texto tremendo que a Bíblia vem dizendo. E segundo Jesus também. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Esse é o texto hebraico mais importante para os judeus, chamado Shema. A palavra Shema significa ouvir. Não sei se você já viu algumas imagens de judeus com uma caixinha assim pregada na testa, ou às vezes no ombro. Está escrito isso aqui, esse texto que está lá. Chamados filactérios também. É esse texto aqui, irmão, está lá. Ouvir. Só que eles entenderam que é ouvir e obedecer. E o Jesus usava a mesma ideia quando ele falava: quem tiver ouvidos para ouvir. Sabe como é que você nunca entendeu a Bíblia? Como é que quem está ouvindo não consegue ouvir, irmão? Quando ele diz quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, ele está dizendo: quem ouvir, obedeça. Quem tiver ouvidos, quem tiver ouvindo essa palavra, obedeça. Você nunca parou para pensar assim? Para você era: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O lance do Shema, irmão, não é só escutar a Deus, mas é responder em obediência. Todos os judeus recitavam isso de manhã e à noite, e alguns ainda fazem isso até hoje. Ou seja, você tem que amar a Deus com tudo que tem, coração, alma, força. E Jesus ainda adiciona a mente. E no hebraico, força é o tipo tudo de você, tudo. Ah, eu amo a Deus, mas acabou de falar mal de alguém? Não, você não amou a Deus. Ah, eu amo a Deus, mas acabou de falar. Não, você não amou a Deus. Nós vivemos um evangelho tão superficial, irmão. O meu amor a Deus significa meu sofrimento. O meu amor a Deus significa as minhas lágrimas, para que Ele seja glorificado. Mas como é difícil, irmão. Como é difícil amar a Deus com cada pedaço do teu ser. Jesus disse algo parecido em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que promessa, irmão. Olha que compromisso de Deus. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem casais aqui que sabem que não é fácil. Não é fácil. Outra pregação eu entro nesse lado aqui. Às vezes o Espírito Santo me incomoda com algumas coisas aqui, irmão, e vai só ficando guardado. Então você que está aí, casalzinho, se você tem orações diante de Deus a nível pessoal, questões suas, pedidos seus, tudo fica parado. A Bíblia diz que os maridos devem lidar com as suas esposas sabendo que elas são o vaso mais frágil, para que as nossas orações não fiquem impedidas.
Né, irmão? Então olha bem para tua esposa, mas serve para o contrário também, viu, irmão? Fala, ó, eu sou interesseiro, quero minha bênção, vamos ficar de bem. Eu quero minha bênção, eu vou ficar de bem. Tem coisa que eu não concordo, vou continuar não concordando, mas não vou perder minha bênção. Não, vem cá, dá um beijinho. Isso não é tão importante assim não, a ponto de eu perder minha bênção por causa disso. Moisés disse para amar a Deus com tudo, irmão. Mas a gente continua insistindo em deixar a fé numa gavetinha da nossa vida. E Deus não quer usar o medo, por favor, Deus não quer usar o medo. Deus quer que você o ame, porque quando você ama a Deus com tudo, isso te motiva a seguir e obedecer e estar com Ele por amor. Que dia que foi? Foi essa semana. Está deitado e de repente eu comecei a chorar. Porque assim do nada eu comecei a falar: Jesus, eu te amo tanto. Deus, eu te amo tanto, que é um amor que dói. E eu lembro que eu estava deitado e comecei a chorar. As lágrimas desciam. Eu falava: isso dói, é um amor que dói. Eu não consigo explicar isso. É um amor tão intenso, mas tão intenso que dói. Eu não consigo me ver sem o Senhor na minha vida. Eu não consigo me enxergar sem o Espírito Santo habitando em mim. E eu chorava, irmão. Esse é o momento que eu não estava preocupado com questão financeira, eu não estava... Não. Era uma relação de amor que no fundo não partia de mim. Era uma correspondência, um amor que eu sentia que Deus derramava sobre mim todos os dias, irmão, do qual eu não sou digno. Eu não sou digno. Não vou querer roubar o lugar de Paulo, mas eu acho que eu sou mais inútil do que ele. Então, por favor, o amor que você tem por Deus tem que estar em tudo, em cada ritmo da tua vida, em cada frequência da tua vida, em cada sentido da tua vida, em cada palpitar do teu coração, em cada emoção, em cada coisa. Isso aqui que eu estou sentindo não tem nada a ver com Deus. Eu não posso, isso aqui eu não posso, eu tenho que lidar com isso aqui, eu tenho que trabalhar. Isso aqui não se trata de velha natureza, isso trata de algo que está me afastando desse amor que eu quero sentir. Porque dói, mas é um amor com o qual você nunca foi amado por ninguém. Ninguém te ama como Deus te ama. Moisés, ele ordena: fala de Deus em casa, no caminho, ao deitar, ao levantar, com seus filhos, em tudo. O seu amor por Deus tem que aparecer no que você fala, no que você faz. Aprenda a mostrar o seu amor por Deus em cada pedaço do seu ser, nas suas idas e vindas, nos seus altos e baixos. Coloque isso, irmão. Isso tem que estar tão entrelaçado em você que precisa fluir de quem você é. Tem vezes que algumas pessoas conversam comigo, eu fico quieto, eu falo: porque se eu não puder edificar, eu fecho a minha boca, irmão. Se eu não puder edificar, eu fecho a minha boca. Se eu não puder trazer uma palavra da parte de Deus, eu fecho a minha boca, irmão. Não sou eu que quero estimular nem contendas, nem disputas, nem divisões. Eu não quero acirrar ânimos. Eu quero ser aquele que traz a paz do Senhor. Eu quero ser aquele que apaga os incêndios. Escreva nos portões, escreva nos seus negócios, nos seus talentos, nas suas emoções, no seu coração, na forma como você lida com o seu trabalho.
falava para Kênia uma coisa um dia, eu falava: Kênia, por amor a Deus, às vezes a gente não faz mais barato, mesmo precisando. Por amor a Deus a gente dá, a gente faz de graça. Essa palavra me incomodou tanto, irmão, mas tanto. O maior motivador da minha obediência a Deus não é o medo, é o amor. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. A gente está quase chegando no finalzinho. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Versículo 15. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados, os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Deuteronômio está nos lembrando que Deus nos ama. Ele nos ama, nos escolheu, que Ele está com a gente, que nós somos uma nação escolhida, um sacerdócio real, que Ele nos amou primeiro, só o amamos porque Ele nos amou primeiro, e que se o amarmos de verdade, não vamos deixar a nossa fé em uma gaveta, num compartimento, não. Crente não pode ser bobo. Vai sim, irmão. Crente às vezes vai ser bobo. Crente vai tomar prejuízo. Crente vai oferecer a outra face. Só se a sua Bíblia for diferente da minha. Porque eu e você sabemos que a nossa Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança, se ela tiver que haver. Que ao Senhor pertence a compensação. Que é o Senhor que se encarrega de suprir a sua vida. Vamos seguir as palavras e as bênçãos de Deus, irmão. A grande tristeza do Deuteronômio é que os israelitas não amaram a Deus com tudo, escolheram desobedecer, perderam o primeiro amor, vieram as consequências. Se tivesse obedecido, teriam as promessas, mas compartimentalizaram a sua fé. E eu tenho ficado preocupado com algumas coisas, irmão. Tenho ficado preocupado com o tamanho do avanço, o avanço do pensamento secular dentro da igreja. Como nós vamos perdendo a mente de Cristo, a maneira de pensar como Cristo, sentir como Cristo. A igreja está deixando de ser a luz nesse mundo, influenciar esse mundo. Spurgeon, chamado também de príncipe dos pregadores, ele falou, escreveu uma coisa e disse assim: olha, a maioria, se referindo aos cristãos, a maioria está com água só nos tornozelos, no rio da experiência. Alguns estão com água nos joelhos, poucos estão com água no peito, e raros, muito raros, estão num rio para nadar onde sabem que não dá pé. Raros são aqueles que vão para as águas profundas na experiência com Deus, porque lá não dá pé, irmão. Lá eu não tenho segurança nenhuma. E você? A gente perde bênçãos porque não se joga de cabeça e não confia totalmente em Deus. Literalmente tudo, em tudo na nossa vida. Você que está aqui hoje, você é um cristão com a água no tornozelo, na experiência com Deus, no joelho, no peito? Ou você é um daqueles que já partiu, entrou de cabeça e foi para as águas profundas, onde não dá pé, onde não existe você, só existe a mão de Deus na tua vida?
Aquele ponto em que você pode dizer: Jesus, o Senhor é o meu rei, suas palavras estão no meu coração, na minha mente, na minha casa, no meu trabalho. Eu não coloco a minha fé numa gaveta. As suas palavras pesam na minha conta, no meu tempo, nos meus sonhos, nos meus relacionamentos, em tudo. O Senhor não é o primeiro, o Senhor é o único na minha vida. Deus te trouxe essa palavra para perguntar para você como anda a sua comunhão com Ele. Como anda a sua comunhão com Ele? Intensa? Profunda? Por não ter essa comunhão profunda com Deus, muitos estão perdendo suas famílias. Briguinhas, coisinhas que só podem ser resolvidas quando eu estou em comunhão com Deus. Existe uma coisa chamada perdão diário, nas pequenas e coisas grandes também. Mas permite que suas famílias vão se desfazendo, se desfacelando por briguinhas, picuinhas, disputas, egos, guerra de egos. Está vendo família se perder, está vendo filhos se perderem, está vendo filhos sofrendo. E por disputas de ego, são incapazes de dizer: não, parou. Eu sou um servo de Deus, você também. Estamos errados os dois, porque não agimos da forma que Deus espera que a gente haja nos problemas. Cadê o homem para chamar essa responsabilidade, irmão? Cadê o homem para chamar seus filhos, como pai, e dizer: olha, estamos errados, porque não é assim que Deus age e quer que a gente haja nos problemas da nossa vida? Cadê as mulheres sábias que têm que edificar suas casas e vão mergulhando nesses riozinhos de coisinhas, quando deveriam cessar a contenda, ter a palavra de sabedoria, dizer: não é assim que o nosso Deus ama. Se alguém errou, vamos orar por ele. Se alguém está pensando de uma forma, vamos orar por ele, vamos interceder por ele. É por isso que agora eu te convido a se colocar de pé para que nós possamos orar.